Entrevistas com Jean-Luc Ayon. Webinário Agape, Lead Yourself. 14 de outubro de 2020. O estado natural. Retirado de Agape. Webinário de 14 de outubro de 2020. NB. O estado natural nunca pode ser um esforço. Lembre-se de que o que estou dizendo nada tem a ver com um trabalho a ser feito, mas é algo que surge naturalmente, sem nenhum esforço. JLA. Bem, então, vou falar com você sobre os sinais clínicos do estado natural de Agape. Como preâmbulo, ainda quero esclarecer que, quando você está no estado natural, você absolutamente não pode ignorá-lo. É o reconhecimento do que sempre esteve aí. Então aquele que o vive, ele não tem nenhuma dúvida, ele pode ter dúvida sobre sua saúde, sobre o que vai acontecer, mas não sobre o que é. A propósito, é muito engraçado. Se posso dizer por 2 anos, devo ter recebido milhares de mensagens, de pessoas me perguntando se são o Agape. Mas é sempre a mesma resposta. Só você pode se reconhecer. O reconhecimento é imediato, para te dizer. Então, se você perguntar, não importa a quem, se está lá, bem, isso significa que você não está. No entanto, existem vários sinais clínicos, sintomas que afetam todas as áreas da vida de uma pessoa. Vou tentar dar a você um quadro clínico, os sintomas que posso ver em mim e em todos os irmãos que estão passando pela mesma coisa, que bem evidentemente não se perguntam se são Agape, uma vez que se reconheceram. Mas a cartografia, os sinais, as manifestações desse estado natural são sempre os mesmos. Portanto, este quadro clínico que vou desenhar é para lhe dar algumas informações, a fim de detectar em você mesmo se alguns desses sinais estão presentes ou não. Insisto na noção de permanência desses sinais dentro de mim. Obviamente, há algumas flutuações que estão vinculadas às circunstâncias de vida deste mundo. Mas este quadro clínico vai lhe fornecer todos os critérios que estão permanentemente ativos neste estado natural. Portanto, o que se dá como sintomas, primeiramente, é um sentimento novo para os seres, uma espécie de fluidez, de facilidade. Você descobrirá, depois de um tempo, que tudo está acontecendo sem esforço em sua vida. Então, bem certo, que há resiliência, outra coisa são faculdades de adaptabilidade, uma nova forma de adaptação, que a pessoa só pode notar. Outro aspecto é a benevolência, a consideração, a disponibilidade para o que surge, uma visão clara dos prós e contras, ecos e efeitos do que está acontecendo. Não é mediunidade, não é clarividência, mas simplesmente algo que se encontra em todas as áreas da vida. Existe o que chamamos de disponibilidade, uma disponibilidade para nós, mas também para todas as circunstâncias pelas quais passamos, mas também para todos os seres humanos que encontramos, mesmo os desconhecidos. Não há componente projetivo, mas há uma capacidade espontânea de estar presente, ou seja, não em pensamentos. A atenção é muito mais confiável. O sorriso geralmente é permanente, sem necessariamente tentar sorrir. As emoções podem ocorrer, como qualquer ser humano, porque não se trata de não ter nenhuma emoção, mas a característica dessas emoções é que não tem efeito na memória, isto é, você não relaciona uma emoção experimentada no presente a algum evento passado. Essas emoções, portanto, não têm efeito na memória e, especialmente, nenhum efeito no corpo. Na verdade, no ser humano normal, seja a raiva, a tristeza, na grande maioria dos casos, tem sintomas físicos para este estado emocional. A emoção é vivenciada, mas não impacta no corpo. Há um desacoplamento do efeito das emoções e do mental, mesmo que seja visto no corpo etérico, portanto não há sintomas. Quando alguém está muito estressado, pode ficar com um nó na garganta, no estômago, e isso é algo que dificilmente existe em uma pessoa natural.
Então outra coisa, que pode parecer bizarra para aqueles que ainda não o vivem, é que a percepção é direta, ela não passa pela cognição, não passa pela percepção de uma energia ou mesmo de uma vibração. Interrupção. Eu estava falando sobre percepção direta que não passa por nenhuma visão, que não passa por energia ou vibração. Corresponde aproximadamente ao que Noé descreveu alguns anos atrás, sem olhos, que é a visão direta do coração. É mais ou menos o mesmo princípio quando digo a você, eu falo sem pensar, eu deixo os pensamentos se desenrolarem sem qualquer intervenção. O que foi chamado, eu creio que por Noé, de a visão do coração. Assim, também notamos claramente uma espécie de nivelamento, de regulação dos relevos salientes da personalidade. A estabilidade biofísica, de que falei na neurociência, a estabilidade do temperamento e da personalidade é tal que, quem vive, não pode estar errado. Existe um antes do estado natural e existe o estado natural. O outro é sempre vivido como um fragmento de si mesmo. Lembre-se de que o que estou dizendo nada tem a ver com um trabalho a ser feito, mas que é algo que se estabelece de forma natural e sem esforço. O estado natural nunca pode ser um esforço. No nível emocional, também vemos o que é chamado na psicologia do esporte, uma palavra em inglês chamada flow, F-L-O-W. Falamos muito sobre isso no esporte, porque todos os atletas, principalmente nas modalidades individuais, percebem muito bem esses momentos de fluidez. O atleta busca reproduzi-los. Darei a você a definição precisa depois, mas no estado natural o fluxo é quase constante. Quando você o perde, você o sente instantaneamente e a retificação dos pensamentos ou emoções presentes naquele momento traz espontaneamente de volta ao fluxo. Então o flow é o atleta que dá certo em tudo, por exemplo, para um tenista, porque eu também gosto muito de trabalhar na psicologia do esporte e no coaching esportivo. O atleta que já viveu isso, nunca esquecerá. É o momento em que ele transcende sua técnica, é o momento em que os golpes são desferidos espontaneamente e todo esportista profissional real convive com todo esse treinamento, esses preparativos mentais ou outros para estabelecer esse fluxo. Porque quando você está nesse fluxo, a eficiência neurobiológica é máxima. O fluxo é essa eficiência neurobiológica máxima. O movimento do braço e do corpo para o tênis parece uma dança, tudo parece fácil, tudo funciona para o atleta. Portanto, na psicologia do esporte, não tentamos trabalhar a técnica. Em geral, esses atletas de alto nível dominam a técnica, mas como eles não estão em um estado natural, tentam desencadear esse estado novamente por meio de técnicas que são chamadas de preparação mental. É uma técnica de terapia cognitiva onde o atleta tentará se conectar, para reviver aqueles momentos de fluxo que experimentou no passado ou no momento presente. Usa técnicas de respiração, visualização, enfim, é o trabalho do treinador mental ou do preparador mental que hoje ocupa um lugar preponderante no acompanhamento de atletas. Então, para quem está em estado natural, o fluxo se manifesta de forma espontânea e simplifica a vida, pois as sincronicidades, os dons, os reajustes de si são feitos por eles mesmos, sem esforço, ao contrário do esporte. Na verdade, a máxima eficiência neurobiológica é um estado de máxima eficiência com o mínimo gasto de energia. Por isso os atletas que estão no fluxo não sentem fadiga, eles se banham em um banho de endorfina e para eles também nestes momentos, no banho de dopamina, que recordo que está ligado à procura de novidades. É quando o atleta está mais próximo do instante presente. Em todos os desportos dizem-nos a mesma coisa, por isso, como muitas vezes não conhecem a palavra flow, todos nos dizem a mesma coisa. Vivi este jogo no estado de graça e de descontração, sem esforço. Infelizmente, com o atleta, isso não dura.
É um pouco o que se sente no estado natural. A graça é quase constante em todos os níveis. O mental não dirige mais a pessoa, ele é visto pelo que é, uma ferramenta que nos é útil quando precisamos entender coisas que queremos entender, mas fora disso, o mental não secreta mais ideias, pensamentos. Isso vai fortalecer a disponibilidade no momento presente. O corpo, seja qual for a sua idade, recupera um funcionamento harmonioso. Eu chamo isso de flexibilidade e elasticidade. Na verdade, não pode mais haver ansiedade, não pode mais haver estresse, independentemente da natureza do estresse, é claro, porque o estresse representa várias causas e várias expressões. Não tenho tempo para entrar em detalhes sobre isso. Apenas saiba que existe estresse bom e estresse ruim. Falamos em inglês de eustress ou vice-versa de distress. Então, em bom estresse, interrupção, o bom estresse aumenta o estado de alerta, aumenta a motivação, aumenta o prazer, a alegria. Para desestressar, é exatamente o oposto. Você perde seus meios, fica menos eficiente, o mental fica menos claro. O gerenciamento do estresse, seja para a pessoa física ou jurídica, é um conhecimento essencial. Conforme eu tiver tempo, vou qualificar os diversos estresses para você. Portanto, além do estresse bom e ruim, também determinamos um nível geral de estresse. Nós determinamos o estresse cognitivo. Há pessoas que são muito boas nisso. São os próprios pensamentos que geram estresse, independentemente de qualquer situação estressante. O mais importante, outro elemento importante, qual é a natureza de sua resposta ao estresse? E isso é independente da quantidade de estresse bom ou ruim. Foi encontrado, há muito tempo, por um pesquisador chamado Henry Laborit, que dizia que diante de uma situação estressante, o indivíduo tem apenas 3 opções, eu já mencionei: a fuga, a luta ou a negação. É a negação do estresse que desencadeia essa terrível doença conhecida como burnout, síndrome do esgotamento profissional, em português. Aí está, eu poderia falar com você por uma semana sobre estresse. Quando falamos em estresse globalmente, sabemos que ele está totalmente correlacionado, está totalmente de acordo com o que na medicina é chamado de estresse oxidativo celular. Quando você está estressado, ocorre uma alteração no metabolismo celular em áreas do corpo, órgãos, funções, o que resulta no que se chama de estresse oxidativo extracelular, onde o pH local torna-se ácido e, se esse estresse perdurar, irá desencadear neste momento um fenômeno de alcalinização secundária e o aparecimento de doenças crônicas ou degenerativas, na área do corpo, do diagrama corporal que corresponde ao estresse. Tanto é que hoje a abordagem do estresse, do manejo do estresse, leva isso em consideração e, portanto, podemos corrigir o estresse, de forma mecânica, de forma química, mas não suas causas. Isso se chama, na fase da acidez do corpo, de antioxidantes, que regulam o estresse no corpo e, por ressonância, aliviam o estresse vivenciado. Compreenda também que no estado natural tudo que é necessário e útil acontece espontaneamente. É um estado de graça onde não há mais espaço para ação/reação. O sofrimento não está mais ativo no nível do ser. É claro que a dor pode existir, a dor física, mas não haverá sofrimento. Enquanto classicamente em qualquer ser humano, o sofrimento é dor e a dor é também um sofrimento. A dor no estado natural não envolve nenhum sofrimento, mas é a mesma dor. Já te disse, houve um desacoplamento de emoções, que não causam mais danos ao corpo e, portanto, não há mais estresse oxidativo. É por isso que não importa quantos anos você tem, quando está no estado natural, seu corpo rejuvenesce literalmente. Todas as características faciais relacionadas ao estresse vivido desaparecem. Todas as funções fisiológicas tornam-se diferentes, não pode mais haver nem mesmo impulsos sexuais.
A sexualidade liberta-se dos impulsos e é um ato decidido conscientemente. Já não existe procura, não existe desejo, já não existe a busca pelo prazer. Existe um contentamento quase permanente com tudo o que é. As necessidades fisiológicas alimentares mudam drasticamente, como uma refeição a cada 3 dias, o que chamo de refeição de verdade. A necessidade de calorias é extremamente reduzida. Todos os comportamentos aditivos se extinguem por conta própria. O prazer neste momento está na simplicidade. É o gozo do momento presente e a capacidade de se libertar todos os contingentes coletivos, sociais e morais. Não há necessidade de buscar qualquer moralidade porque, quer você goste ou não, no estado natural, tudo é moral. Interrupção. De qualquer forma, eu praticamente disse tudo o que queria dizer. Estava interessado nas mudanças fisiológicas. A quantidade de sono necessária é bastante reduzida. Todas as necessidades não existem mais. Existe simplesmente o prazer de decidir. Fazer amor, comer, mas nunca é a fome que nos move ou deseja o que quer que seja. Desejo, entre aspas, é totalmente livre. Isso é o que eu basicamente tinha a dizer sobre essa condição geral. Eu poderia efetivamente lhe definir de maneira mais precisa a resiliência e tudo mais, mas você tem as definições em todos os lugares. O estado natural é vivido como um dom permanente da vida. Você permite que, o que quer que aconteça, venha até você. Você não é mais mestre a bordo como pessoa e se tornou a inteligência da luz. Então, é claro, tudo isso é válido para aqueles que não sentem as energias ou as vibrações. Da mesma forma que quando você sente as energias e as vibrações, há uma série de manifestações para esses irmãos e irmãs que são um calor na caixa torácica, a respiração do coração que parece ocorrer em vários estágios e não mais em 2 estágios, um estado em que, muitas vezes, se está no limite de uma sensação de êxtase. Não há mais necessidade ou desejo de meditar, orar ou qualquer coisa. Sua vida é oração, você está naquele momento de liberdade interior. Você é obrigado a constatar que todos os setores de sua vida se iluminam, mesmo se você estiver morrendo de uma doença. Toda essa sintomatologia, todos esses sinais clínicos, eu realmente os identifiquei em todas as pessoas que geralmente estão despertas e sem esforço. Nós vemos claramente, sem imagem e sem visão, o que eu já expliquei, quer dizer que, tudo que se desenrola é um filme, uma cena de teatro, um videogame em que você é o ator, é claro, mas não é, não se deixe enganar pelo que você joga. Você se percebe claramente como autêntico, como verdadeiro, como inteiro. Quer goste ou não, nesse momento, seja qual for sua personalidade anterior à humildade, a simplicidade fica cada vez mais evidente. O prazer é natural, é obtido no fato de viver este estado natural. Aqui está um pouco deste grande quadro desse estado. Então, é claro, para aqueles que vivem as energias, que assentem há anos, a ativação das 3 coroas. Da coroa da cabeça, da coroa do coração e da coroa do sacro. Você percebe a onda de vida, que é uma vibração que começa na planta dos pés e que sobe por 3 circuitos diferentes nas pernas, de cada lado para se fundir com o sacro. Você facilmente sente as energias fluindo através do que é chamado de Kundalini, que é chamado de canal do éter. Você não precisa mais de uma visão, não precisa mais de um cenário, não precisa mais planejar e antecipar, a menos, claro, que tenha que viajar, comprar uma passagem de trem, essa é a lógica normal. Então aqui está o esboço do que eu queria dizer a você. Jean Caillou, estado natural. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Marina Marino. Fonte da imagem. https
www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84